Muito obrigado pela presença de vocês, né, nesta live tão importante, onde nós iremos falar sobre os riscos psicossociais. E eu quero dar boas-vindas aí para vocês e que tenhamos aí uma tarde de muito trabalho, de muita consciência e sair daqui com uma mente bem aberta no tocante aos riscos psicossociais. Está conosco hoje a Renata, nossa diretora administrativa, e também temos a Raquel, nossa psicóloga e neuropsicóloga. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Boa tarde. Queria dar o bem-vindo a todos os nossos clientes, nossos amigos que estão conosco hoje nessa live. Muito importante, muitas dúvidas, né? Eu espero que a gente possa estar esclarecendo nesse momento tão especial que nós vivemos, tanto para a segurança quanto para a medicina do trabalho. E com o objetivo de trazer conhecimento para vocês, esse tema que ele foi do dia 24 de agosto do ano passado, de 2024, o governo ele lançou, falou que em maio, 26 de maio de 2025, começaria a valer. E por isso a gente vai trazer esse tema, porque mesmo ele sendo lançado, ter sido mencionado pelo governo, de lá para cá o governo não se posicionou. Então, nos últimos meses que ele veio falando como que ele queria, como que seria a visão dos riscos psicossociais. Então a gente vai passar hoje aqui e vai mostrar para vocês tudo que uma empresa deve fazer, quais são os próximos passos. O ideal é que vocês tenham isso anotados, porque temos uma responsabilidade muito grande por parte da empresa no tocante à realização e à qualificação desses riscos psicossociais. Por isso que hoje nós vamos ter aqui a nossa psicóloga, Raquel, que tem uma vasta experiência na área, né, do trabalho, especialmente, e onde nós vamos linkar as duas situações, né, quando uma situação psicossocial que é relacionada ao trabalho e outra que é efetivamente do pessoal. Então a gente vai fazer essa diferença e vocês vão poder entender o que realmente classifica como risco psicossocial na visão do governo e também na visão pessoal. E também, não só na visão do governo, mas o que por trás, lá no fundinho, o que o governo quer em relação, trazendo à tona esses riscos psicossociais, tá? Eu vou pedir para vocês, qualquer dúvida, vai escrevendo no chat. Aqui nós temos a Fabiola, que está cuidando do nosso chat, né, nossa gestora da ocupacional, e o Vinícius, que está ali nas câmeras, tudo. Então são os dois que estão conosco também. Então, qualquer dúvida, anota, a Fabiola vai anotar e no final a gente vai estar respondendo as perguntas, tá bom? Enquanto isso, não esquece de dar o like aí nas nossas redes, né, no YouTube, para que esse vídeo alcance aí o maior número de pessoas e, consequentemente, traga clareza e conhecimento para todo mundo. Sejam muito bem-vindos e vamos lá! Vamos lá. Para a gente entender, é importante nós entendermos. Quando nós falamos de riscos psicossociais, se vocês lembram, lá em 2012, 2013, quando surgiu o assunto chamado E-Social. Aí de lá para cá, houve aquela tabela 23, que hoje é a tabela 24, finalizou na tabela 24, onde ela definia alguns riscos psicossociais. Então, naquela época, teve muita pressão e aí o governo voltou atrás e falou, não vou publicar essa tabela. E ele tirou tanto essa tabela quanto a tabela dos treinamentos e algumas outras informações, ele segurou. Porém, agora começa a voltar aos poucos. Então, aquela tabela ela não voltou, mas consequentemente vai voltar. Por quê? Porque até voltar, nós tínhamos um buraco na legislação que nós não tínhamos uma NR1 bem abrangente. Uma NR1 onde a gente conseguia fazer a junção de todas as normas. A NR1 ela falava só de ordem de serviço, que seria as diretrizes básicas de segurança do trabalho. Aí o que ela foi reformulada e ela foi abrangendo. E automaticamente ela teve que abraçar todas as NRs. E através dela é que todas as NRs passam a ser obrigatórias e devem ser cumpridas. Então ela foi o elo de ligação de todas as normas. E
veio agora a questão psicossocial. Então o governo ele começou agora a voltar a introduzir esse risco, mas é algo que já está. Quando ele emitiu a NR17, ele parou em ergonomia, ponto. Porém, o que é ergonomia? É uma melhoria do ambiente do trabalho em relação ao ser humano, ou seja, eu tenho que sempre adequar o ambiente do trabalho ao ser humano. E como ele terminou em ergonomia, ele deixou muito amplo, todo mundo entendia de uma forma. E aí, com essa mudança, veio uma vírgula depois da ergonomia, veio agora e fatores psicossociais. Então, para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que já define lá, e o Brasil é signatário dela, e tem que cumprir efetivamente o que está escrito, então, pela Organização do Trabalho, ele fala assim, ó, riscos psicossociais são aspectos do desenho do trabalho, da organização do trabalho e do gerenciamento, bem como seu contexto social e ambiental, que tem o potencial de causar danos psicológico, social ou físico aos trabalhadores. Veja que a OIT aqui, ele fala o que realmente é um risco psicossocial, que ele envolve justamente um ambiente de trabalho que possivelmente possa causar um dano psicológico, físico ou social do trabalhador. Já a unidade europeia, a agência europeia, a OSHA, ela falou o seguinte, que riscos psicossociais refere-se às condições no ambiente de trabalho, que pode afetar negativamente a saúde mental, emocional e física do trabalhador, bem como a sobrecarga do trabalho, falta de apoio, assédio moral e insegurança no emprego. Veja que as duas falam basicamente a mesma coisa, só que de forma distintas. E como o Brasil ele é signatário da OIT, nós temos que seguir. E aos poucos o governo vai implementando isso na legislação brasileira. Por último foi a mudança da NR1 e, consequentemente, a encorpagem da NR17, que fala sobre ergonomia. Mas é importante vocês terem essa ideia, porque, e por isso daqui a pouco a doutora Raquel vai falar, o fato que, mas o que é um risco psicossocial? É do trabalho? É da pessoa? O que caracteriza o risco do trabalho? Esse risco no trabalho? O que caracteriza esse risco na pessoa? Então, são perguntas importantes que ao longo da nossa palestra nós vamos tirando essas dúvidas de vocês. Mas aqui eu trouxe a definição justamente para mostrar para vocês que a OIT ela tem uma definição para risco psicossocial e a unidade europeia também. E o Brasil, geralmente, ele segue o que a OIT menciona. E qual que é a base legal para a inclusão desses riscos psicossociais no PGR? Então veja que agora os riscos psicossociais deverão ser incluídos dentro do PGR. Então é algo da NR17, ergonomia, mas ele deve ser incluído agora no PGR. A portaria, como eu falei, de 24 de agosto. A NR1, ele fala no seu item 1.5.3.1.4, ele fala assim, ó, o gerenciamento de risco ocupacional deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físico, ruído, calor, vibração, químico, poeira, gases, fumos, solvente, thinner, biológico, são os vírus, bactérias, fungos provenientes do risco biológico, acidentes, risco de queda, risco de pressamento, de corte, todos os riscos de acidente. E aí ele vem, riscos relacionados aos fatores ergonômicos. Aqui onde eu falei que antes o legislador tinha um ponto, fatores ergonômicos. E aí agora ele colocou uma vírgula e colocou, incluindo os fatores de risco psicossociais. Aqui ele englobou dentro da NR1 os fatores de risco psicossocial, a qual nós vamos falar e que a empresa tem que incluir dentro do seu PGR. No outro item, 1.54453, ele fala o seguinte, ó, para a probabilidade da ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrente de fatores ergonômicos, vírgula, incluindo os fatores dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve-se considerar as exigências da atividade de trabalho
e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, nesses dois itens, ele acabou englobando. E aí vamos ter mais um item onde ele puxa a NR17, ou seja, ele interliga. Então, se você olhar o fator dos riscos psicossociais, deverão ser avaliados nos trâmites da NR17 e colocado dentro do PGR. Até aí tudo bem? Fabiola, tem muita pergunta já, não? Então tá tranquilo, espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Então, por enquanto, nós estamos falando da parte legal, para vocês entenderem da onde é que veio e por que que o governo está exigindo essa questão. Aí, quando a gente entra aqui, ó, a responsabilidade, no item 15321, ele fala assim, ó, a organização, ou seja, a empresa, deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR 17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Aqui, a NR1 foi lá na NR 17 e jogou ela dentro da NR1. Ou seja, a avaliação, a empresa, ela tem que fazer a avaliação dos fatores psicossociais nos trâmites da NR 17. Ou seja, a NR 17 possivelmente vai vir uma nova mudança, futuramente vai vir. Por quê? Porque lá ele fala muito subjetivamente dos riscos psicossociais. Então eles vão ter que abrir. Inclusive eu quero abrir aqui para vocês que a questão do Ministério do Trabalho, quando lá em agosto ele emitiu uma nota dizendo sobre essa mudança e a validade, a vigência, que começa a partir do mês que vem, não tem nenhum tipo de modelo, não tem nenhum tipo de carta, não tem nenhum tipo de informação de como seria isso. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, no trâmite da NR17, nos termos da NR17. Aí você vai na NR17, ela é muito subjetiva nos riscos psicossociais, tá? Porém, ela começa a abrir. Aí, se você for, lembra que eu falei da tabelinha do E-Social, que não está valendo, mas futuramente ela virá, porque é a única base que nós temos, e da onde eu extraí todos esse conceito aqui, é que você vai encontrar alguns riscos que o governo já entende como risco. Não é? Isso, o próprio governo, né, Marlinho, colocou que essa tabela voltaria mais para frente, né? Exatamente, porque era só uma segurar devido à pressão da sociedade, então ela segurou. Mas possivelmente ela vem. Então, como a NR17 ela está sucinta na questão do risco psicossocial, você dá uma olhadinha na tabela 23, hoje 24, do E-Social e vê quais são os riscos que o governo considerou como um risco ergonômico dos fatores psicossociais, tá? E aí eu vou falar algumas, depois a doutora vai entrar com mais profundidade em alguns, mas só para vocês entenderem. No finalzinho dessas tabelas, tá lá o 17.1.2, ele fala assim, ó, parâmetros que permitam adaptação das condições do ambiente de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então veja que na 17 ela é bem subjetiva, mas ela deixa uma palavrinha muito interessante, né? Psicofisiológica. Então aqui eu tenho que trabalhar na questão fisiológica, mobiliário, movimentos, altura de braço, toda a parte mesmo que eu tenho que trabalhar, e aí ela coloca a psico, né, doutora? Sim, exatamente isso. A parte psicológica, ela entra nesse ponto da NR. A Marinha pontuou muito bem, não há nada formatado, cada empresa vai ter que fazer o seu desenho em cima disso daí, de como trabalhar, de como adequar. Muito bem. E o que é considerado? Veja que a NR17, ela dá alguns itens do lado direito aí do vídeo, vocês têm uma tabelinha dizendo assim, ó, organização do trabalho. Ali ele vai trabalhar sobre o ritmo excessivo de trabalho, a produtividade, a carga de trabalho, tudo isso na organização do trabalho. Tem um item sobre o levantamento e transporte, descarga individual de carga, mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e condições de conforto no ambiente de trabalho. Esses são itens gerais. Dentro dele, a NR17 tem que abrir cada um deles. Que aí, por exemplo, eu dei como exemplo a organização do trabalho, que vai estar no ritmo excessivo de produtividade, a própria forma de produção da empresa. Então, tudo isso entra na organização do trabalho. Qual o layout? Então, veja que a NR17 ela é muito subjetiva e direta em alguns pontos, itens basicamente genéricos. E depois, nós como profissionais, a empresa ela tem que abrir isso, porque somente abrindo isso,
é que ela vai detectar os riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Tá? E aí, entrando para o lado de cá, entra como os fatores, e aí, novamente, eu só reforço que a doutora vai entrar um pouquinho mais além, é que ele vai entrar como assédio moral, assédio sexual. Lembra que, se você olhar na tabelinha do E-Social, a que está travada, que o governo lançou lá em 23 e 24, lá ele fala do assédio moral. Só que de lá para cá foi travado. Onde foi que ele foi incluído? Foi na CIPA. Então a CIPA, lembra que a NR5 mudou e acrescentou, é tanto que hoje a CIPA, ela tem a CIPA nada mais é do que uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Então veja que ele veio e incluiu essa palavrinha de assédio lá na CIPA. Não conseguiu colocar lá na tabela do E-Social anteriormente, mas ela já começou a incluir. Então vai acontecer que alguns desses riscos psicossociais eles vão incluir, doutora, em algumas normas específicas, né? E aí vão incluindo ali, como entrou a CIPA, incluiu o assédio. Aí agora a empresa tem que trabalhar o assédio sexual, moral, tem que fazer um planejamento e um programa de assédio lá. Mas por onde? Pela NR5. E também agora pela NR17, os fatores psicossociais. Tá? E aí tem outros aí que a doutora vai estar falando. Muito bem. Entendido essa parte legal, essa parte onde nós demonstramos da onde que veio, por que que veio, e aí depois lá na frente eu vou voltar um pouquinho também por que que o governo voltou com isso, tá? Mas o importante daqui para frente é vocês entenderem quais são as decisões importantes que uma empresa tem que tomar a partir de agora, tá? Anteriormente, é muito comum, desde a época do PPRA, quando a gente fazia o PPRA, e o PPRA engavetado, ficava na gaveta. Não era muito claro, tal. Aí agora eles deram uma garimbada na NR1. E agora eles traçaram que não é mais o PPRA, mas sim o PGR. O PGR nada mais é do que um inventário de risco da empresa e o plano de ação da empresa para resolver esses riscos. Aqueles riscos que eu falei, químico, físico, biológico, econômico e acidente. Esses riscos deverão estar num plano de ação. Então a empresa tem que entender que esse plano de ação tem que resolver todos esses riscos que ela tem no ambiente de trabalho, tá? Então quando você tem ciência que o PGR fala assim, olha, o inventário de risco ele demonstra quais são os riscos que tem numa empresa e o que essa empresa vai fazer com esses riscos ao longo do tempo. Então esse documento deixou de ser um documento engavetado para ser um documento vivo. Então o PGR hoje é um documento vivo. Se o fiscal vai hoje na sua empresa e passa 6 meses e ele vai novamente, esse documento tem que mostrar uma evolução da época que ele foi até agora. E se o fiscal não for, ele tem que mostrar uma evolução de quando ele começou a vigência até agora. Então é um documento vivo que mensalmente, semestralmente, anualmente, a empresa vai ter que pegar esse risco aqui e tratar. Vou dar um exemplo. Se você tem um produto químico, você tem o thinner, né? O thinner tem benzeno dentro dele, tem tolueno ali em alguns thinner. Aí, no seu PGR está dizendo, olha, você tem o thinner, você tem um solvente que ele é agressivo, ele é cancerígeno, ele traz uma consequência muito danosa para o trabalhador. Beleza. Em 2022, você tinha o thinner. Em 2023, você continua tendo o thinner. Em 2024, continua tendo o thinner. Em 2025, thinner também. Dá para medir essa evolução que você não retirou o thinner da sua área de produção, que esse risco thinner trazia uma sequela muito grande para o profissional? Você não tem como provar que você melhorou. E isso tudo vai ser demonstrado ao longo do PGR. Por isso que o PGR é algo vivo. Ah, eu tenho thinner? Tá bom. Qual outro produto tem no ambiente? Eu vou procurar outro produto, vou fornecedores. Nós tivemos um cliente que ele tinha tinta, ele fazia pintura. E a tinta tinha chumbo, tinha metais pesados, era cancerígeno. E nós mostramos para ele. O que ele fez? Ele mudou a tinta à base de solvente para a base de água. Ou seja, eliminou. Então o PGR dele tem, em 2023 tem um risco, fazia N tipo de exames. 2024 ele trocou o produto,
E hoje ele não faz mais aqueles exames anteriores e a evolução do produto no PGE é que o risco sumiu. Deixou de existir o risco porque, obviamente, ele mudou de produto. Aí você pode falar, não, mas é mais caro, a tinta é mais cara. Concordo contigo. Mas qual o caminho que nós vamos tomar? Né? Então é importante, a partir de agora, as decisões. Querem falar algo? Continua. Então, vamos lá. Qual é a ação que a empresa vai tomar? E qual a decisão? Aqui eu quero abrir um parêntese, porque assim, nós como os consultores de vocês, como os responsáveis pela área de segurança e medicina de vocês, quer dizer que vocês estão muito bem amparados. Né? Então isso é fato. Nós vamos estar com vocês até lá na frente. Tá? Fiquem em paz. Mas eu preciso abrir para vocês um pouco a mente, para que você leve para a direção, para a alta direção, para que você leve para o dono algumas ações. A nossa função é de identificação desses riscos no ambiente de trabalho, utilizando a metodologia que a lei permite, que define, o conhecimento técnico da nossa especialista dos fatores psicológicos e trazer isso para dentro de um documento chamado PGE. A partir daí, a empresa tem algumas decisões e ações a serem tomadas. Eu vou manter esse risco ad eterno dentro do meu documento, ou eu vou trabalhar com ele para eliminar ele. Tá? Eu tenho que falar para vocês o risco, mas eu não posso, de repente, trazer à tona riscos que são... eu tenho que mostrar para você, mas a decisão final é tua, é da empresa, que é essa decisão final. Então imagine que eu vou a campo, vou levantar esse risco psicossocial e vou detectar, olha, um exemplo hipotético, tá? Olha, nós temos um risco muito grave, fizemos aqui um diagnóstico e você tem um ambiente totalmente agressivo psicologicamente, o pessoal vai ficar doente, o pessoal não está tendo clima e tudo mais. Isso vai chegar até você. Aí vem a ação. O que fazer? Nós, como profissionais da área, vou te indicar, olha, as ações são essas, essa e essa. A psicóloga vai nos dar ações, ó, a ação para esse risco é essa e essa e esse. Aí cabe a sua decisão, fala assim, opa, então eu vou tratar, então eu vou cuidar, então eu vou tomar ação. Então é importante isso, porque às vezes você pode imaginar, não, a Melos vem, faz o diagnóstico, está no meu documento, mas o que está no teu documento é algo que você tem que analisar com carinho e tomar algumas ações baseado na nossa gestão, na nossa informação e na nossa consultoria que vamos dar para você. Então é muito importante essa fala de qual ação você vai tomar e qual a decisão que você vai tomar uma vez que nós detectarmos esses riscos no ambiente de trabalho. Tá bom? Outro fator, tem o risco psicossocial? Não, não tem o risco psicossocial, aqui não, aqui tudo maravilhoso, todo mundo, lá, todo mundo zen, não tem risco. Será? Essa questão é bem importante, porque até para que a gente detecte esses riscos, a informação tem que vir real da empresa. Sim. Porque é uma questão, até quando a gente fala, por exemplo, produtividade. Se você perguntar para a Raquel, a sua produtividade, né, tem excesso? A Raquel pode falar, tem. Sim. Eu, que sou dona da empresa, falo, não. Uhum. Né? Eu posso falar, não, é tranquilo, não é muito. Então, a empresa vai ter que ter essa ação, né, de olhar para dentro de si, porque muita informação vai partir da empresa para esse levantamento. Uhum. Não tem como, por exemplo, a Melos, que é uma consultoria externa, olhar para a realidade da empresa e ela determinar, não, isso aqui é excesso, isso aqui não é excesso. Uhum. Né? Muita questão referente à produtividade, como é que funciona a escala de trabalho, essa informação toda parte da empresa para a gente. Exatamente, e as informações da empresa têm que ser limpas para nós, né? Elas têm que vir assim com o maior número de detalhes para que nós possamos fazer todo esse diagnóstico sem comprometer nem a empresa e nem o funcionário. E aí, vou declarar esse risco no PGE? Isso aí eu vou responder daqui a pouquinho para vocês. Né? Mas é uma perguntinha que eu coloquei que é para colocar uma pulga aqui e outra aqui. Né? Vou declarar esse risco? Quais o sistema o governo usa? E para onde esse risco que eu vou declarar vai? O E-Social está funcionando perfeitamente, não está? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia.
a boa notícia é que eu consegui extrair e mostrar para você. O governo sabe quem você é, o governo sabe o que sua empresa faz, o governo sabe o que você produz, ela sabe até o que tem no seu estoque, né? Ela sabe tudo. E aqui eu puxei, só para vocês entenderem um exemplo, uma tabelinha que é o NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Isso é de todas as empresas. Quando a gente abre uma empresa, você tem um KNAI. Esse KNAI tem uma descrição. E aí, o NETEP define quais são os possíveis CIDs relacionados com esse KNAI. Pessoal, isso não quer dizer que você tenha isso. Mas o governo olha dessa forma. Por quê? Quem elaborou o NETEP, ele pegou uma população ativa de um ambiente e colocou aqui. Então, eu peguei um exemplo de uma empresa de usinagem, serviço de usinagem, de solda, tratamento e revestimento de metais. Peguei uma empresa dessa. Dentro dele tem dois que eu quis colocar, do CID-F. Desde o CID-F 10 até o 19, que seja. Tudo que for CID-F está dentro desse ramo de atividade. Aí você fala, não, Marinho, mas não pode. Quando abre-se uma empresa, ganha-se um KNAI. Você abre-se em cima de um KNAI. Consequentemente, há uma descrição desse KNAI. E aí vem o Fábio e fala assim, ó, para esse KNAI você tem esses possíveis problemas de saúde. E um deles é o CID-F. E o CID que trata sobre as questões psicológicas e psicossociais é o CID-F. Exato. Entenderam? Então, o governo, ele tipo assim, a menos indo aí ou não, fazendo um diagnóstico não, ele sabe se você tem o CID-F ou não, envolvido na sua área de atividade, no seu ramo de atividade. Tá? Então, quando eu fiz a perguntinha assim, ó, devo declarar? Você declarando ou não, ele te conhece. Exato. Ele sabe. Por isso que as informações têm que ser limpas. Né? Porque senão vai dar choque, vai dar atrito. O governo já sabe tudo. O governo sabe o que a sua empresa trabalha, o que ele faz. Então, a informação, quando chega para nós da Melos, ela tem que ser detalhada. Se eu pegar aqui, ó, o CID F10, ele fala assim, ó, refere a transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de álcool. Você não produz álcool, né? Você não produz. Você é usinagem, você tem solda, mas você tem um CID-F10 que fala que vai ter um transtorno mental de comportamento causado pelo álcool. Depois a doutora vai falar lá, que eu costumo dizer assim, peraí, o problema está vindo do trabalho para casa ou de casa para o trabalho? Então, ela vai explicar direitinho. Então, assim, esse álcool, se a pessoa sai do trabalho e para no bar e chapa o globo, da onde está vindo esse comportamento? Na sua cabeça agora você pode falar assim, não, mas peraí, eu vou ter que controlar isso. Não é uma questão de controle, é uma questão de gestão para que esse impacto não caia dentro da empresa. Porque o seu CID, do CID-F, já está no seu KNAI. Então é a única forma da empresa provar e dizer para o governo, falar assim, ó, isso não tem nada a ver comigo. Então por isso que nós estamos falando aqui, que a gestão, e mais à frente a gente vai falar, mas é para vocês entenderem. E o CID-19 vai falar assim, ó, transtorno incluindo dependência química, intoxicação aguda, síndrome da abstinência, transtorno psicóticos e comprometimento cognitivo. Nós estamos falando de quê aqui? Droga? Sim, exato. Você não vende droga. Você produz, você faz usinagem. Só que você tem um CID. Mas será que seu trabalho está forçando? Lembra que nós temos aqui a empresa e o governo sempre, o Ministério do Trabalho, não pela legislação trabalhista, mas não pela legislação de segurança, mas trabalhista, que fala assim que você tem que ter um programa para tratar as pessoas que têm dependência de álcool, de droga e tudo mais, se for detectado. Veja onde nós estamos indo. Então veja que a abrangência da gestão da saúde do trabalhador começa a sair do âmbito só da empresa e passa a ser genérico para não impactar dentro da empresa. Então você vai começar a aumentar a sua atuação para que isso não reverbere na empresa e a empresa tenha ferramentas e metodologias avaliadas dizendo, olha, essa situação do fulano não é decorrente do trabalho.
Se eu não tenho um diagnóstico disso, como que eu provo? Simplesmente vai vir do INSS dizendo, B91 é o CID-19, pronto, acabou. Aí vai você entrar com todo o jurídico para dizer, não, olha, tá vendo, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo, a empresa faz aquilo outro, e tá resolvido. Tá aqui a prova que não é daqui de dentro. Você cuida, você faz a gestão disso. Então, eu quis mostrar para vocês que assim, vou declarar. Eu, como consultor, eu falo assim, você tem que declarar porque lá na frente já sabe. Se você chegar para mim e falar assim, eu não quero, tá bom, é um direito e assiste. Você entendeu? Eu vou passar um relatório para você, mostrar para você que tem que ser declarado, mas cabe a você. E o sistema que o governo vai controlar isso é o E-Social. Imagine assim, pessoal, todos os riscos, químico, físico, ergonômico de acidente, está indo para o E-Social, não está? Agora a gente está indo para o risco psicossocial. Ele vai também. Ele vai. O que ele está fazendo pergunta aqui, Bini? Para mim? Deixa eu ver aqui, gente. Tem uma perguntinha aqui, ó. Primeiro, Adalberto, essas obrigações terão de ser enviadas ao social? Possivelmente. Sabe por quê? Hoje nós estamos no PGR. Hoje nós já enviamos. Como nós enviamos químico, físico, ergonômico de acidente, lá, Adalberto, consequentemente o psicossocial vai junto. Vai ter que ser. Viviane Campos, obrigado pela pergunta, pessoal. Precisamos realizar exame psicossocial para todas as áreas e funções? Viviane, existe uma diferença sobre os exames aí. Aí a especialista da Renata vai falar, e a doutora falar, porque existe algumas normas que exigem o exame psicossocial, que não é esse exame de fatores, na realidade são fatores de risco psicossocial. Isso mesmo, né? Quer responder essa? Essa daqui que acontece, né? No PGR tem alguns exames que já são de praxes periódicos. Esses eles irão continuar. O que nós iremos desenvolver, que cada empresa irá desenhar a sua, porque a ANR ela não deu para nós um roteiro de como fazer e como seguir. Então, irá ter um questionário de avaliação dos quesitos psicossociais e por lá nós iremos avaliar se há alguma coisa, alguma gestão de risco emocional para ser avaliada e trabalhada. Isso, porque quando a gente está trabalhando com os exames, a gente já está trabalhando com o pós. Isso. Então, na realidade, esse momento agora é o do levantamento dos riscos da empresa. Então, não é necessariamente a aplicação de um exame no colaborador, né, para detectar daí já a doença psicossocial, que é feita, por exemplo, no trabalho em altura, né, para ver se a pessoa tem alguma fobia para realizar aquela atividade e tudo mais. André Magnani, grande abraço, André. O PGR deverá estar 100% revisado, ou seja, com a inclusão de todos os riscos psicossociais relacionados ao trabalho até o dia 26/5? Vamos lá. André, se a gente for analisar a lei nua e crua, direta, sim, porque a partir do dia 26, o Ministério do Trabalho ele tem armas para poder chegar na empresa e dizer, eu quero os riscos psicossociais dentro do PGR, sim. Porém, isso vai ser quase que humanamente impossível, uma vez que o Ministério do Trabalho começou a se posicionar um mês antes agora. Um mês antes do que seria, começou a dar palestra, começou a fazer curso, onde nós fomos várias vezes, fomos no Ministério do Trabalho de São Paulo, fomos em vários cursos, e eles começaram agora. Então, se a gente for analisar friamente, sim, mas eu creio que deve haver, e também abrindo um parêntese, dia 24 nós teremos uma palestra lá na FUMEP, né, na Escola de Engenharia de Piracicaba, onde o Ministério do Trabalho vai estar falando sobre os riscos psicossociais. Então, Piracicaba é a primeira que o Ministério do Trabalho vai ver. Eu já fui em São Paulo em várias, e eles estão começando agora. E também o Ministério do Trabalho vai lançar um manual. Né? Esse manual ele vai lançar para dizer quais são as diretrizes e tudo mais. Então, pode ser que a gente ganhe um tempo, sem contar que a Fiesp, a Ciesp entrou com uma carta pedindo que essa data fosse prorrogada. Nós não sabemos, bem como também a CUT e outras entidades sindicais entraram pedindo para não fazer a prorrogação. Então nós estamos com esse impasse. Eu creio que nos próximos 10, 15 dias deve sair um posicionamento do governo se vai adiar, se vai prorrogar, o que vai acontecer.
tá? Mas friamente, teoricamente sim, André, mas humanamente é quase impossível, até porque mais à frente a gente vai dar uma sequência lógica para chegar nos riscos e fatores psicossociais. Então existe um trabalho para ser bem feito para a gente não declarar, porque hoje a declaração ela é mais problemática do que a não declaração ou o risco que eu vou colocar no psicossocial ali, tá? No PGE, né? A Silvana Davanzo, a malícia de algumas pessoas pode tentar culpabilizar a empresa como se proteger? Sim, existem as duas situações, Silvana. Porém, por isso que a empresa ela deve desenvolver uma gestão. Uma gestão baseada numa pesquisa de clima. Então, ela vai ter sempre uma investigação, um diagnóstico de como está o clima dela. Ela vai ter que treinar os seus liderados e líderes a tratar o funcionário. Eu já não posso chegar mais e falar, pô, cara, você não fez isso aí. Já não posso mais. Vou falar assim, por que você não produziu? Fala para mim, você está com alguma dificuldade? Posso te ajudar? Então, com isso, a empresa vai ter que adotar e criar e implementar algumas políticas, seja de treinamento de líder, de como posicionar, de como cobrar e tudo mais, como eu vou cuidar daquele profissional que teoricamente está doente, ele de repente está vivendo um luto, e aí eu tenho que dizer, não quer trabalhar não, ele está vivendo um luto. Só que o luto de 1 em 3 dias fica bom, o outro vai um tempo, né, doutora? Exatamente isso. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, por isso que a política, a implementação de ações que vá monitorar os fatores psicossociais vai ser a garantia da empresa de se proteger. Eu acho interessante nisso, Amarinho, que assim, a mídia tá aí para falar. Sim. Não é? A mídia tá aí, o funcionário, ele entende de tudo hoje, né? Porque ele vai no YouTube, ele pesquisa lá, ele tem o conhecimento. Então, se a empresa se omitir de falar, de explicar realmente para o colaborador o que é o risco psicossocial, o que a empresa tem de medidas e tudo mais, aí a empresa realmente fica suscetível ao seu colaborador ouvir o que a mídia está dizendo, né? E não realmente ter a instrução vinda da empresa. Por isso que é importante a atualização para todos os colaboradores, fazer treinamento com os líderes, fazer treinamento com os gestores, justamente para evitar qualquer tipo de erro, porque há informações erradas na internet. Tem pessoas divulgando fake news. Então, em cima disso, nós temos que trabalhar em cima da legislação. Exatamente. Porque se for deixar aberto... Exato. Cleiton Batista, muito obrigado pela pergunta também. Tem prazo de adequação? A gente tem uns prazos fixos pela ANR, Cleiton, que, por exemplo, dia 26 de maio passa a valer a vigência. A partir disso, passa a ser a vigência de um PGR com os fatores de risco psicossociais dentro dele. Tá? Então, existe, mas é como eu respondi anteriormente para o André, essa é a data fria, sem análise, essa é a data do governo. Pode ser que daqui a 10 dias o governo mude, tá bom? Eu vou andar um pouquinho e depois eu volto para responder. Vou responder a última aqui da Isabela. Obrigado pela pergunta, Isabela. Mas como vamos saber se o colaborador tem um risco psicossocial? Um atestado médico e aí o plano de ação da empresa. Vamos lá, Isabela, são 3 perguntinhas muito boas, viu? Como que eu vou saber? Por isso entra a nossa doutora. Ela vai usar metodologias, e metodologia ela vai entrar agora, que ela vai já falar, mas vai usar metodologias para saber de onde está sendo a origem. Vamos dizer assim, vamos mudar um pouco aqui, vamos tirar o colaborador e o funcionário, o empregado de cena e vamos colocar em cena o que ele está passando. Sim. Tá? Se ele está passando por aquela situação, eu tenho que saber a origem dela. E nós, na área de segurança, a gente não vai conseguir detectar isso. Tá? Porque aí entra a especialista na área para detectar. Então, assim, para você saber se ele está dando uma pisadinha de bola ou não, beleza. O atestado, nós vamos falar um pouquinho ali na frente, mas ele é primordial, fundamental para a gestão. O que acontece hoje? A maioria das empresas não faz gestão de atestado. Chega atestado lá e vai a quantos dias? RH, 3 dias, ok, abona e gaveta.
vamos agora começar a ter um cuidado maior. Uma gestão em cima dos atestados. Vamos saber que tipo de atestado está chegando na minha empresa. CDF é o atestado da luz vermelha. Chegou, não toca uma sirene na empresa, CDF, vamos para uma análise. Ah, mas vai ser o doutor que vai analisar? O doutor médico do trabalho até pode, mas na minha visão, a doutora depois pode falar, é um especialista. Então o doutor vai falar assim, legal, ele vai ter que falar assim, vai passar para a psicóloga e o psicólogo me dá um relatório dizendo a situação, entendeu? Então a gente está querendo encurtar esse caminho, que é muito mais viável e direto falar com um especialista. Então eu vou conseguir fazer uma gestão de atestado, tá? E a outra pergunta que você fez, surgiu aqui, Fabiola, não vou usar aqui, Fabiola, não, vamos para frente. Não, era isso mesmo, do atestado, né? E aí o plano de ação. Isso. E aí, o plano de ação da empresa. Exatamente. Lembra que eu falei que agora nós vamos ter que fazer uma gestão? A empresa vai ter que fazer uma gestão. A gestão é tudo. Então eu vou ter que ter um plano de ação. Lembra lá, risco do PGR. Então, o plano de ação. Mas eu tenho aqui uma questão do fator psicossocial que saiu fora da curva. É algo preocupante, já houve um diagnóstico, a psicóloga detectou que o problema está no ambiente de trabalho. Aí, em cima do que foi detectado, sai um plano de ação para tratar esse caso. Lembra, estou falando plano de ação do PGR e um plano de ação de gestão, que vão se fundir ali. Porque o plano de ação do PGR que vai dizer qual é a ação que eu vou tomar, por exemplo, de uma pessoa que está insatisfeita, ou teve um assédio, o gestor brigou com ele. Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou abrandar isso? Amenizar isso ao ponto de eu preservar o profissional e preservar a empresa. Tá? Então a palavra é gestão, que agora a gente começa a aprofundar um pouco mais nisso. Fabiola, anota aí. E aí, pessoal, para a gente parou. Na seguinte, a gente dá uma parada e vamos seguir aqui. E agora... Puxa o chat. Se quiser puxar o chat aqui, eu fecho aqui. Fechei. Agora vamos ouvir a doutora, especialista na área. Vamos lá, pessoal. Acho que a partir dessa fala vão surgir algumas dúvidas, mas também vai ser muito esclarecedor para todo mundo. Nós temos que partir do princípio de que o ser humano ele é bio, psico e social. O que significa isso daí? Ele é biológico. Biológico porque ele tem todas as glândulas do corpo, tem todo o exame clínico que faz para ver se tem diabetes, para ver como que está o colesterol dele, tudo isso daí. E o biológico, na psicologia, também engloba essa parte do transtorno. Então, nós temos duas frentes aí do biológico, da parte da medicina e da parte da psicologia. Ele é social, porque ele socializa, ele tem contatos, ele tem família, ele tem amigos, ele tem trabalho, ele tem tudo isso daí, tá? E tem o psicológico também. Alguns já são portadores de transtorno. Eles já vêm diagnosticados com alguns transtornos. Pode ser de ansiedade, de pânico ou outros transtornos aí. O Amarinho deu um exemplo muito bom, que foi a questão do luto. E nós devemos considerar essas questões pessoais também. Vamos supor, uma pessoa que perdeu o pai. Ela pode demorar uns 3 dias para fazer essa questão do luto, para gerir, para ter esse sofrimento. Outras pessoas podem levar 10. Aí é compatível de cada ser humano. Não é porque um levou 3 que o outro também irá levar 3. Depende muito de cada um. E nessas questões, a empresa ela tem que ter uma delicadeza, sim, para entender o momento do funcionário, de saber o que ele está passando, como ele está passando e o que está acontecendo com ele devido ao fator produção, ou porque não está batendo a produção, ou porque está chegando atrasado, ou porque está entregando algum atestado. Em cima disso, o que nós temos que fazer? Verificar essa questão do pessoal com o profissional. Eu deixei aqui só alguns exemplos para vocês irem acompanhando na telinha comigo aí, ó. Os fatores de riscos psicossociais estão ligados a aspectos do ambiente de trabalho. Nós temos que frisar o quê? Psicossocial é trabalho, é voltado à empresa, ao ambiente de trabalho, ao CLT, digamos assim. Não envolve o pessoal. Nós vamos considerar o pessoal como assim, uma forma de carinho, como uma forma de fazer a gestão daquele colaborador. Mas esse pessoal, ele não entra no risco. Tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês vão entender melhor. E são situações o quê? Diárias.
que aumentam o estresse desse colaborador e desse funcionário. Daí eu coloquei aqui uma frase, ó, é necessário saber discernir sobre um dia cheio ou uma reunião difícil. Por exemplo, hoje, nós estamos aqui na nossa live. Automaticamente o nosso WhatsApp está pingando mensagens sem parar lá. Quando nós sairmos daqui, nós vamos ter N mensagens para responder e nós vamos continuar com a nossa agenda do dia. Isso é um fator de risco? Não, não é um fator de risco. É apenas uma agenda a ser cumprida. Uma reunião difícil num trabalho, que você foi lá com o seu coordenador, com o seu gestor, tem um projeto novo, então aquela semana vai estar focada para aquele projeto. É um fator de risco? Não. Faz parte da sua agenda e faz parte do seu trabalho. Tá? Passa para mim, fazendo um favor. Oh, desculpa, pode falar. Vou colocar um adendo nesse exemplo dado pela doutora Raquel. É diferente quando a gente tem que ter muito cuidado, que a pessoa vem e fala assim, nossa, é muito serviço, é muita coisa. Só que você tem uma avaliação de tempos e métodos, você sabe que é possível, né, doutora? Exatamente. Sabe que é viável aquilo. Então, você tem também, por um lado, é um sinal amarelo que você tem que cuidar. Por que a pessoa está verbalizando que é muita coisa? Sendo que existe uma metodologia de produção que está dentro daquilo. Não está trazendo nenhum prejuízo. Então, só para ter o cuidado de começar a falar, mas por que você está falando? De repente, a pessoa está ficando desesperada porque, primeiro, ele tem uma produção a ser cumprida, ou pode ser que no meio dessa produção a ser cumprida, você chegou com outra pessoa, olha, ao invés de você produzir isso, pega isso agora. E o perfil daquela pessoa é conforme aquele perfil que é certinho, ele segue à risca o que você mandou. Você entrou no meio e pediu algo, quebrou aquele perfil. Então aquilo pode ser um peso, está sendo algo para ele que ele está falando, isso é demais. Então é o conceito de você analisar, porque você tem prova que a metodologia está correta, a produção é viável, é factível, dá para ele fazer, não está nada demais, mas surgiu aqui. Então, você habilitar as pessoas, capacitar as pessoas começam a entender, porque começa a verbalizar, não, isso é muita coisa, aí eu pego outro, não, é porque realmente a produção é demais, e aí começa a gerar, por isso que a importância de você saber o que a doutora está falando aqui, ó, qual que é a diferença dos dois? E da mesma forma que hoje nós estamos dando esse treinamento, mostrando para vocês, a gente vai ter que descer um pouco o nível, vai mostrar para os líderes, para os profissionais, para eles saberem a diferença das duas situações, senão tudo vai ser. Exatamente, tudo vai englobar. E até medir também, né? Porque de repente eu posso estar causando isso. Eu entro no meio da produção, ó, isso, mas você vai ter que dar conta também daquilo. Sim. E é humanamente possível, porque muitas vezes a gente sabe, existem empresas que realmente pedem algo além do possível, né? Exato. E acaba adoecendo mesmo o trabalhador. Exatamente isso. Vamos colocar, na área administrativa, nós temos plataformas hoje que nos ajudam a trabalhar. Elas fazem a nossa gestão de tempo para algumas tarefas, isso nos ajuda. Na produção, as metas que são lá estipuladas, elas são atingíveis. Há um estudo para isso daí, de quanto opera a máquina, de quanto ela produz por minuto, por hora, e o quanto aquele trabalhador pode executar. Então, é tudo mensurado. Então, tudo isso daí tem que ser detectado, diagnosticado e levado em consideração. Ah, mas eu não consigo. Mas peraí, você não está conseguindo por quê? Às vezes foi o próprio chefe que chegou e falou assim, ah, não, faz isso daqui para mim. Ela já está executando algum trabalho e chegou uma outra demanda para ela. Consequentemente, atrasou um pedido. Não que seja impossível. Irá acontecer? Sim, só que um pouquinho mais para frente. Tá? Em cima disso daí, o que eu fiz para vocês que eu elaborei aqui, ó? Quais não são os riscos psicossociais? São todos aqueles relacionados à esfera pessoal do ser humano. Vida conjugal, namoro, noivado, casamento, divórcio. Isso entra? Não entra. É da pessoa. Nossa, ficou casada há 15 anos, separou. É muito triste separação. Vai dar um transtorno, digamos assim? Sim, irá dar um transtorno, mas não é considerado fator de risco psicossocial isso daí. Nós temos que levar em consideração o problema que ela está passando, mas não entra como fator. Problema relacionado à moradia, financiamento, mudança de residência, aluguel, reforma, que já fez reforma sabe a dor de cabeça que é, como é que funciona, dá um trabalhão, mas não é um fator de risco. Problema relacionado aos filhos, escola, amizade, saúde. Ai, meu filho está indo mal na escola, ele está com um transtorno de aprendizado.
Não é fator de risco. A pessoa vai ter que correr de trás para ver o que ela vai fazer com esse filho para que ele consiga aprender e que ele consiga se desenvolver. Porém, não entra no nosso fator, tá? Problemas relacionados à gestação. A mulher foi lá, engravidou, ela teve uma pré-eclâmpsia ou ela teve qualquer outro problema gestacional, isso não entra como fator. E também a depressão pós-parto, infelizmente acontece, é muito triste, mas não cabe. Então nós precisamos ter esse parâmetro e definir o que é da esfera pessoal e o que é da esfera pessoal. É claro que os fatores pessoais, eles vão influenciar no trabalho de alguma maneira, assim como o trabalho também irá influenciar na esfera pessoal. Não existe uma malinha que você coloca na frente da empresa e fala assim, os meus problemas pessoais estão aqui, vou trabalhar. E na hora que você sai da empresa, você pega outra malinha e coloca na porta da empresa e fala, aqui está minha malinha de problema profissional, vou embora para minha casa. Isso não existe. Por isso que nós temos que ter essa ponderação de entender o ser humano, de entender o colaborador, para saber dosar e usar da empatia. A pessoa acabou, está enlutada. Ela tem o tempo dela para isso. Vamos respeitar, vamos conversar, vamos dar oportunidades para ela e também oferecer uma rede de apoio dentro da empresa se for necessário. Até aqui, ok? Vamos lá passar para o seguinte. A ANR, o que ela nos fala? Já tinha, ficou engessado e agora voltou. A questão do assédio moral, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece esse nome, já é de praxe nosso. O que fala? É uma conduta abusiva e repetitiva, ou seja, é uma coisa que acontece inúmeras vezes e não uma única vez. Ela fere a dignidade física e psíquica. Detalhe, se vocês observarem aí, primeiro está o físico e depois está o psíquico, tá? Envolve gestos, palavras e atitudes. É uma conduta habitual por um período prolongado de tempo, ou seja, não é uma conduta isolada. Nossa, fulano foi grosso comigo. Ele foi uma única vez grosso. Não é um assédio moral. Nossa, fulano é grosso comigo todas as semanas, diariamente, já não estou aguentando mais. Aí vai ser avaliado a questão do assédio moral ou não, tá? Questão de assédio sexual. Todo mundo já ouviu falar, assédio sexual, dependendo do que acontece, como acontece, é crime, tá? É punível isso daí. Envolve cantadas, insinuações, gestos, aqueles carinhos assim que passam um pouco do normal. Eu chegar para a Marinha e falar, oi, tudo bem, como é que você está? Colocar a mão no ombro, não é um assédio. É um gesto normal de trabalho hoje em dia. Como é que tá? Passou bem final de semana, tudo em ordem? Normal. Agora, se eu chegar para a Renata toda semana e começar a vir mais perto, mais próximo dela e também insinuar algo em troca de um trabalho, alguma coisa, aí sim já vira um assédio sexual, ok? E a violência no trabalho, que envolve agressões físicas, verbais e ameaças contra as pessoas. Cada um sente de uma maneira. Tem algumas pessoas que elas já são mais grossas por natureza, tem outras pessoas que são mais sensíveis por natureza. Então nós temos o quê? Que fazer a leitura dessa pessoa como que ela é. Eu vou tratar Marinho de uma forma X porque eu sei que ele consegue trabalhar um pouco melhor com pressão, digamos assim. E eu vou tratar a Renata de uma fórmula Y porque ela interage e ela resolve as coisas de uma outra forma. Então é possível, nós temos que fazer o quê? Mensurar essa forma da pessoa, fazer a leitura de como que ela é para como saber tratá-la, tá? Raquel, até essa questão eu queria colocar, porque as palavras, até às vezes de baixo calão, né? Sim. Porque às vezes você fala com homens, tudo, então para eles é normal e para a mulher não. Exatamente. E a gente tem percebido hoje nas áreas, às vezes uma conversa, não é nem comigo, mas eu acabo me sentindo atingida, tomando as dores, tomando as dores de um outro colaborador, né, no trabalho, e isso causa todo aquele estresse ali no trabalho, porque eu acho que foi injusto como um chefe falou com outra pessoa, né? Exatamente. Então, isso assim, além de o chefe ali, ele ter cuidado para quem vai falar, até para quem está perto, quem está próximo, né? Exatamente. E lembrando, quem está próximo é testemunha, né? Então, vamos supor, eu vim, por alguma maneira eu desacatei a Renata, falei alguma coisa para ela e o Marinho estava perto. Ele viu, ele pode ser uma testemunha disso daí. Se acontecer uma única vez, é um episódio. Agora, nós trabalhamos na mesma sala todos os dias.
o Amarinho vai perceber que eu estou desacatando a Renata diariamente. Aí é outro episódio. Então, nós precisamos ter esse filtro, tá? E a questão da pressão e sobrecarga no trabalho. A pressão, ela faz parte de todos os trabalhos, é do dia a dia, são as metas que nós temos. Eu tenho metas diárias, a Melos tem as metas diárias, todos nós temos. E meta, ela é saudável, ela precisa, porque senão fica tudo muito oba-oba, né? As pessoas vão lá e produzem o que querem e como querem, não dá. Precisamos sim ter regras e rotinas de trabalho. A NR fala do quê? Da sobrecarga de trabalho, que é o quê? O que excede o limite saudável, aquilo que é inatingível. Vamos supor, nossa, você precisa fazer 1000 peças ao dia. Dependendo do que for e como for, humanamente impossível. Aí sim entra uma sobrecarga de trabalho. Você excedeu o número de horas extras permitidas por lei. Aconteceu uma vez? Peraí, nossa, mas acontece semanalmente, diariamente, mensalmente. Quando vai pegar o espelho ponto do funcionário, 14 horas, não dá, não tem como. Então, tudo isso tem que ser avaliado e identificado, tá? Muito bem. Vamos lá. Como eu falei, nós temos que começar a fazer a gestão e a saúde dos funcionários. Primeiro, implementar um sistema de monitoramento da saúde, né, que apresenta atestados médicos, fazer esse acompanhamento, principalmente do CIDF. Então a empresa tem que pensar, fala, Maria, eu vou ter que ter algo estruturado, algo de gestão, só se tiver, ótimo. Se não, você vai ter que ser na planilhinha do Excel. Ou também, se você quiser, a Melos faz através do SOC, né, tem esse módulo, e aí depois você conversa para fazer a gestão dos atestados, tá? Mas outro fator da gestão é cuidar dos funcionários doentes. Às vezes tem funcionário doente, né, doutor? Tem então, e ele pode impactar, como já foi dado um exemplo aqui, na vida de outras pessoas. As pessoas, elas são muito solidárias outras. Então, se eu falo que eu estou doente, passando uma situação difícil, as pessoas são solidárias. Então, só que às vezes eu posso, é diferente do psicólogo, né, que às vezes, mesmo assim, nós temos que fazer terapia, né? Com certeza. Então, assim, às vezes eu recebo uma informação que para mim, eu estou escutando da minha colega, do meu colega de trabalho, mas para mim foi um impacto gigante. Exato. Então aquilo para mim foi um impacto. Eu vou começar a ficar doente pela doença da outra. Sim. É? Então é importante criarmos isso. Analisar cuidadosamente os afastamentos CIDF. Exatamente. Todos têm que ser analisados, mas o CIDF agora, mais do que nunca. Exatamente, vai pegar. Para a gente poder entender da onde está vindo. E como a Renata mesmo já mencionou, as mídias estão aí. As pessoas pegam um cortezinho e falam lá, agora você sabe que a pressão do trabalho é psicossocial. Aí alguém pega aquilo, então você tem que desconstruir isso. Exatamente. É uma desconstrução, infelizmente, da forma equivocada, tá? Eu queria só colocar uma observação aí. A gente sabe que existe uma recomendação, né, dos conselhos de medicina, tudo mais, que não é obrigatório que o colaborador traga o atestado com o CID, mas é algo muito importante para a gestão da empresa. Exatamente. Como é que você vai gerir um atestado, você vai identificar a causa daquele atestado se ele não tiver CID. Então, cabe à empresa trabalhar já com os colaboradores, até antes da contratação, criar uma política interna. Olha, os atestados dentro da nossa empresa precisam vir com CID. Não porque a gente quer saber especificamente um problema pessoal seu, mas para que a empresa possa ter gestão. Como é que a empresa vai cuidar da doença do colaborador se ela não sabe o que o colaborador tem? Então, é muito importante esse atestado com o CID. E dentro disso daí, né, ano passado nós trabalhamos em cima da conduta de ética. Cada empresa desenvolveu a sua. Pode colocar isso daí no seu regulamento interno, nas suas normas internas, né, a parte do CID, assim, para melhor atender os nossos colaboradores, seria necessário que viesse com o CID para nós podermos mensurar que fatores que são e como tratá-los no RH. É muito importante. Como que a Melos pode ajudá-lo nisso, na implantação? Uma delas seria a palestra, como eu falei, a palestra de conscientização. Não dá para você lançar um questionário, uma avaliação, você está trabalhando com pessoas. E às vezes pessoas muito bem informadas. Então tem que ter uma conscientização.
A primeira conscientização é o seguinte: o que são fatores do risco psicossocial do ambiente de trabalho e pessoal, né? Então eles têm que ter essa diferença de conhecimento, justamente para fazer a distinção, porque pode ser que ele fale assim: eu estou com estresse de trabalho. Não, mas peraí, da onde está vindo esse estresse? Então, é importante a empresa preparar os profissionais numa conscientização do que de fato de que de fato são os fatores dos riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Tá? O pessoal, a gente sabe que é um monte de coisa, mas do ambiente de trabalho a gente precisa fazer uma separação plena da coisa. Sim, não podemos colocar tudo no mesmo bojo. Então é importante. Então as palestras de conscientização dando conceito para a liderança, para a diretoria, liderança e funcionários. São palestras de conscientização para ele entender: isso aqui é um risco do trabalho? Tá? Não, isso aqui é meu. Esse é problema meu, eu tenho que cuidar, tenho que buscar minha psicóloga, porque é um problema meu. Outro fator é a atualização e elaboração da EP, que é a avaliação ergonômica preliminar. Veja que o risco psicossocial ele ficou atrelado ao NR17. A maioria das NR17 elaboradas e dentro das empresas não tem esse risco. Não tem o fator psicossocial. Tem o mobiliário, tem a produtividade, tem fatores biomecânicos, mas não tem os fatores psicossociais. Então, sua EP, ela deverá ser atualizada ou elaborada do zero. Tá? Para quê? Porque ela vai ser um documento base para que levante os riscos psicossociais. Então, através da avaliação ergonômica. Então, toda empresa vai ter que ter? Vai. Você vai ter que ou atualizar a que você tem, ou elaborar do zero a que você não tem. Tá? Justamente para poder dar base para a doutora, para dar base para a gente jogar dentro do PGR. Tá? Outro fator, a gente vai orientar na montagem do plano de ação. Se tem um plano de ação, mas nós vamos orientar vocês de como montar esse plano. Peraí, por que orientar? Porque eu não sei o risco que vai vir. Quais são os riscos que virão? Não sei. Então, para cada um deles, de repente, nós vamos ter que aprofundar mais com o psicólogo. Olha, apareceu esse risco nesse ambiente de trabalho, nesse setor específico, vamos precisar olhar com mais detalhe. Então, quais são as ferramentas? Vai ter que a psicóloga avaliar, vai ter que entrar lá, para a gente poder detectar e tirar esse risco e deixar claro esse risco. E vai que a gente descobre, isso aqui é pessoal. Exatamente. Tem nada a ver com o trabalho. Então, não vou jogar esse risco dentro do PGR, entendeu? Então, por isso que, André, e o pessoal que às vezes fica preocupado com o prazo, não dá pra gente assim, de bate pronto, jogar lá e jogar no PGR. De repente eu vou jogar no PGR um risco que eu não fiz um diagnóstico mais apurado. Exatamente. E isso é muito ruim para a empresa, porque vai estar um risco lá, de repente um risco gigante, e não é nada de trabalho, é da pessoa. Tá? Obviamente vai ter que atualizar o PGR com os novos riscos, tá? Implementar a gestão de atestado, como já falamos, e afastamento, principalmente se der, é importante começar a implementar. E a implementação de uma ferramenta também de diagnóstico, né? O que seria essa ferramenta? Então a Menos fez o teste de uma ferramenta. Fizemos um teste, vou abrir aqui, fizemos um teste aqui para vocês, tá? Nós vamos utilizar uma ferramenta para avaliação dos riscos psicossociais, para a gente ganhar tempo e qualidade e excelência na informação que serão coletadas no ambiente de trabalho. Tá? Eu posso pegar uma planilhinha Excel e ir lá 1 a 1? Posso. Da mesma forma que eu vou 1 a 1, eu tenho que fazer uma análise 1 a 1, para dar o retorno 1 a 1, para a psicóloga avaliar, ela vai me entregar um documento, um relatório de diagnóstico de 50 dias lá na frente. Então não dá. Então a gente testou uma ferramenta. Essa ferramenta, ela vai ter o nome da empresa, a quantidade de profissionais, tá? Eu vou definir quais são os setores dessa empresa, que está aqui, ó. Tá passando meu mouse aí, filho? Tá, né? Então, puxa vida, você mandou pro mouse, tá aí, tá passando? Tá. Tá saindo para vocês aí? Não, tá na ferramenta. Tá, né? Então, maravilha. Obrigado. Então, vocês vão colocar os setores. Então, essa é uma carinha da ferramenta. O tempo de se avaliação, você pode realizar quantas vezes você quiser. Pode ser mensal, pode ser semestral e tudo mais. Eu não recomendo mensal,
Até porque você vai descobrir um problema aqui, não vai dar nem tempo de tratar. Exato. E quando você coloca isso para o pessoal, se eu acordo meio azedo, imagine o que eu vou colocar aqui. O chefe brigou comigo. Exatamente. Tá? Então isso tem que ser com bastante responsabilidade. Quais são os indicadores principais? A demanda do trabalho, autonomia e controle sobre o trabalho, apoio social e organizacional, clima organizacional, reconhecimento e oportunidades, conflito no trabalho e vida pessoal. Lembra lá? Condições do trabalho e ergonomia e condições organizacionais. Então aqui eu vou avaliar isso, que é o que vai dar base para a doutora avaliar, falar, não, isso aqui é um risco grave, médio, leve, né? Que aí a gente já está entrando no PGS, né? Nós temos que classificar os riscos, nós vamos classificar esses riscos. Então, eu tenho que pegar e extrair disso para dizer, olha, esse risco é grave, vai para o PGR. Esse risco é leve, não vamos colocar no PGR, tá? Aí vai ter um detalhamento, vai sair um detalhamento do setor, qual a pontuação e o que vai dar, ó. Vai ter a demanda do trabalho, autonomia e controle, tudo isso vai ser avaliado. E aí vai me dar um mapa de calor. Onde está? Olha, isso aqui é da Melos, tá? Fiz 2 setores, tá verdinho, ainda bem. Né? Então tá verdinho aqui. Então tá dizendo, ó, o administrativo tá DT, ele deu, ó, demanda de trabalho, é o que tá lá. Então o pessoal tá me falando que tem muita demanda, né, isso, doutor? Sim. Então eu tenho que avaliar. O que eles estão me falando que tem muita demanda? Se eu tenho software, se eu tenho tudo isso. O que eles estão me falando? Todas as ferramentas, né? Todas as ferramentas. Então eu tenho que aprofundar aqui. Aí no fim, pode ser que eu chegue lá e fale assim, não é um trabalho, é porque eu estou meio cansado, minhas férias estão vencidas. Opa! Exatamente. Você entendeu? Então são situações. Aí vai te dar um mapa de calor onde você está. Tá? Depois disso, vai me dar os pontos fortes dentro do meu clima organizacional, baseado naquelas demandas lá. Aí ele vai me dar a demanda de trabalho, olha, o desempenho é bom, a autonomia é ruim, o apoio é bom, e assim vai. Ele vai me dar os pontos fortes, bem como vai me dar os pontos a serem melhorados. Tá? Então, qual foi o risco? Vou pegar aqui, ó, dificuldade em conciliar um compromisso pessoal. Opa! Isso aqui é interessante. Então, no administrativo, eu tenho, lembra que deu demanda alta? Sim. E aí está compartilhando com o quê? Com a vida pessoal da pessoa. Então, de repente, se essa pessoa está trabalhando sábado, domingo aqui, que está impedindo, que está travando problema de compromissos pessoais, ele está analisando, olha, não consigo marcar nenhuma consulta sequer no horário do trabalho devido à demanda. Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá? E é assim que vem. E depois eu vou transcrever, depois de uma análise, depois desse diagnóstico, eu vou transcrever isso para dentro do PGR. Aí eu vou jogar qual é o risco que vai dar, se ele foi crítico, se ele foi leve, se não. Eu vou transcrever isso para dentro do meu PGR. Aí sim, aí eu tenho uma NR17 e dentro da NR17 tem a ferramenta de avaliação, consequentemente que vai jogar dentro do PGR. Então, se o fiscal ele vai vir por 2 linhas, tá? Ele vai chegar na sua empresa e falar assim, me dá a sua análise ergonômica. Ele vai olhar se tem risco psicossocial. Beleza. Me dá seu PGR. Ele vai ver se tem risco psicossocial também. Ah, tem. Ah, deixa eu ver se o risco psicossocial do administrativo na NR17, na análise ergonômica, é o mesmo que está no PGR. Ele vai linkar os dois. Isso é o que o GRO pede. A junção do risco dentro do PGR, baseado num outro laudo que é a NR17, que é a AEP. Então, se eu for analisar um documento base para fazer a avaliação dos riscos psicossociais, o documento base chama-se Análise Ergonômica Preliminar, a AEP da NR17. Com ela, vai vir essa ferramenta e com ela vai me dar base para a doutora analisar esse risco psicológico e ver se realmente faz sentido o ambiente de trabalho ou se é pessoal. Tá? Como que a gente disponibiliza essa ferramenta? Tá? A empresa ela pode disponibilizar um link. Veja bem, aqui começa a LGPD. Eu não posso disponibilizar um link, nem posso identificar a pessoa.
Eu vou trabalhar no setor, no ambiente. Lembre-se que eu estou falando de fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Então, eu vou avaliar setor. Então, o setor da mecânica, setor administrativo, como é que veio a avaliação? Então, eu posso disponibilizar esse link por funcionário, e aí, fechar os olhos e a cabeça para ver aqui tudo que vem, é uma rede. Eu posso disponibilizar por setor. Não, eu quero ter um controle melhor. Tá, então eu vou montar um totem, vou montar um computador numa área específica que o colaborador venha e responda. Eu começo a colocar algumas, mas eu não sei quem é que vai responder. Exato. Então, são situações que a gente pode. Quais vai ser os pós e os contras disso? Primeiro, os pós, eu vou obter uma análise rápida e prática de um diagnóstico da situação real que os seus profissionais avaliaram. O resultado será avaliado por um especialista, justamente para fazer a diferenciação. Eu vou pegar, imagine que vai vir para mim N informação. Aí eu vou pegar isso, avaliar, para poder começar a segregar os pontos importantes ou não, para fazer uma avaliação mais apurada ou não, e jogar. Não, isso aqui dá para colocar dentro do PGR. Não, isso aqui eu tenho que tratar. Empresa, foi encontrado isso aqui, o que nós podemos fazer? Não coloca isso no PGR, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer, ok? Porém, se você for fiscalizado, você já sabe que vai ser cobrado por isso. Não, eu assumo isso. Vocês entenderam? Lembra da ação e da decisão? É você que vai definir. Entendeu? Eu vou chegar para você e mostrar o livro aberto. E você vai falar, não põe isso não. Eu assumo o risco e não ponho. Não, vamos por isso porque nós vamos tratar isso. Então eu quero que ponha. Show, vamos fazer um trabalho grande nisso tudo, tá? E vamos inserir isso no PGR. E o contra? Primeiro, aguçar a curiosidade dos funcionários para o risco. Então, por isso que eu tenho que trabalhar com a palestra na conscientização antes, né, doutor? Totalmente. De emitir simplesmente, ó, vou mandar um link aí. Esse link, exatamente. Não, então vamos fazer um trabalho. Por isso que eu falo aqui, o pessoal fala assim, não vamos ter prazo, não vamos ter... O Ministério do Trabalho vai vir em cima. Vai, mas eu estou mostrando aqui para vocês os pós e os contras. Qual que vai ser menos problemático para a empresa? Tá? Então eu vou ter que fazer esse trabalho de conscientização, porque a hora que eu coloco esse link para a fábrica toda, se for, é assim, vai num dia que pagou. Hoje eu vou me vingar. Entendeu? Então assim, porque ele também está municiado de informações da mídia, da rede, daquela pessoa que foi lá e fez um postzinho, um corte, não, agora você tem direito, agora você isso, aquilo, outro. Ele está assim, né? Ele está assim. E vi muitas informações que não expressam a realidade. Esse é o ponto, positivo e negativo. Nós vamos captar isso. Mas tudo nós temos que entender que é o feedback, seja ele positivo ou negativo. Exatamente. Então, esses são os pós e os contras de uso de uma ferramenta ou qualquer outra. A partir do momento que eu vou fazer uma pesquisa do clima lá dentro, avaliar, o cara está ruim. Não, isso aqui a gente produz, trabalha até 10 horas da noite. Pela norma e pela NR17 e levando para a linha do Guerrão, é justamente isso. Você está com dor de cabeça? Estou. Legal. Você está com... Não, estou, trabalho até isso. Então, imagine como é que eu trato isso. Então, a análise ergonômica, ela tem que ser muito criteriosa, muito bem feita, muito bem embasada, e a empresa tem que ter a visão real do que ela vai encontrar. E aí, só depois disso, ela vai tomar a decisão. Tá? Não, vamos colocar isso dentro do documento, sim. Não iremos colocar no documento, tá bom? E qual que é a importância de uma psicóloga, da profissional? Né? Primeiro, precisa ter uma psicóloga, porque agora vai chover, tá? Todo respeito. Agora na internet teve até um postzinho que eu estava assistindo, eu falei, não acredito. Foi um psicólogo assim, agora quem é que tem direito e que sabe fazer uma avaliação do psicossocial? Psicólogo. Gente, eu concordo que nós temos que ter essa profissional, mas a profissional voltada com a visão do trabalho, que tem expertise na área do trabalho. Se eu pegar uma profissional na área pessoal, ela é ótima, especialista, muito boa, mas a visão do trabalho, quando eu falar para ela
Se eu falo para a Raquel, beleza, eu estou ciente. Raquel, ó, lá é uma produção assim, assim, assim. Ela, não, beleza, por quê? Porque ela sabe, ela foi lá, ela conhece. Ela sabe o que é uma produção, ela sabe o que é uma máquina, ela sabe o que é uma usinagem. Se eu coloco isso para uma outra psicóloga, vamos ter dificuldade. Aí eu vou ter que filmar, vou ter que mostrar, ela vai ter que ir ou não. Então, por isso que eu recomendo, sim, a profissional que tem expertise na área do trabalho. Tá? Então, ter uma análise direcionada, justamente para assim, não, é ou não é. Não. Até essa questão é bem interessante, porque assim, ó, às vezes o funcionário traz um atestado lá. Foi no postinho de saúde e o médico deu lá um atestado, um F. Aí a empresa entra em desespero e fala o seguinte, vou marcar uma psicóloga para esse colaborador. E aí ela vai, marca uma psicóloga e às vezes, em vez de ajudar, trazer o colaborador para entender o problema, tudo mais, a psicóloga vai falar o quê? Veio pela empresa? Não, então é do trabalho mesmo. A empresa está assumindo que a doença é do trabalho. E na realidade não é, né? Então por isso que é bem importante de ter a ocupacional como a sua parceira, né? Recebi um atestado, vou falar com a Melos, tô com esse caso, tal, preciso de alguém que esteja aí, que seja da empresa, com o nosso médico, que vá poder auxiliar esse trabalhador. E acaba sendo um trabalho multidisciplinar, porque envolve a psicologia, a consultoria, o médico do trabalho e todos os exames que a pessoa vai realizar. Então é um trabalho em equipe, não é um trabalho isolado. Isso mesmo, tá? Então, essa equipe multidisciplinar vai ter o engenheiro, vai ser o técnico, vai ser o psicólogo, vai ser o médico, vai ser a medicina, justamente para a gente poder tratar. Também eu peço para vocês, né? Às vezes você fala assim, não, o funcionário volta amanhã, então ele tem que já ir para Melos. Tá. Se for do CDF, vamos conversar antes, né? Porque aí precisamos entender, precisamos envolver o especialista, o médico, a psicóloga, para entender aquilo atestado. Para quando ele vir, opa, tá bem, tá ótimo, excelente, beleza. Para subsidiar o médico para dar um atestado apto e tudo mais, tá? Então, esse trabalho de parceria e conversa, ele vai ter que existir e é importante para que a gente consiga fazer um bom trabalho e prestar para vocês esse trabalho e o profissional tenha uma saúde louvável dentro da empresa, tá? Após a análise e interpretação do questionário, a psicóloga vai falar, aí sim nós vamos colocar dentro do PGR. Então, eu só vou colocar no PGR depois que eu passar a análise ergonômica, o questionário da análise ergonômica e psicossocial, e aí sim vai para dentro do PGR. Então, veja que essas fases eu dei. E a segunda fase, e aí entra também o trabalho da nossa psicóloga, que é o quê? Vamos supor, eu fiz toda essa análise, a pessoa realmente está passando um problema pessoal. Cabe à empresa, esse funcionário é bom, esse funcionário eu gosto dele, eu quero ajudar ele. Beleza, então nós vamos encaminhar para essa segunda fase. A empresa disse, não, eu vou encaminhar ele para a psicóloga. Então, quer encaminhar na Melos? Então vamos encaminhar. A doutora Raquel vai tratar ele como fator pessoal. Tá? Da mesma forma, não encontrei dentro da empresa, o problema é lá e vamos para a segunda fase. Olha, eu não quero que isso se estenda para todo mundo, eu não quero que isso tome um volume alto dentro da minha organização. Eu posso mandar ele para aí? Vamos mandar? Vamos. Aí a Raquel, com todo cuidado em técnicas psicológicas e metodologias, vai pegar essa pessoa e vai tratar, direcionar para aquilo e vai ter informações boas. Todo o sigilo do LGPD e tudo mais, isso é fato. Vai manter-se lá, porque está dentro do código de ética do profissional. Mas as informações de como eu melhoro o ambiente, de como eu cuido daquilo, isso obviamente a gente vai conseguir passar para a empresa, tá? E aí toda essa parte a empresa vai ter. Então isso é uma segunda fase. A fase principal agora nossa é justamente dizer que o que pode ser feito, como deve ser feito e como vai chegar no seu documento PGR e como você tem um plano de ação para tratar, tá? Então esse é o conselho. A segunda fase seria essa, olha, eu tenho problema, foi descoberto, foi detectado, então eu quero tratar. Segunda fase, aí é especialista que vai cuidar disso paralelo ao PGR, paralelo aí ao ergonômico. É isso, né? Sim. E finalizando, eu já tomei muito tempo de vocês, o Vinícius já ficou em pé aqui na minha frente, ele acha que quer que eu termine, né? Então, resumindo, como que deve ser feita a gestão dos riscos psicossociais? Primeiro,
uma definição da metodologia de esclarecimento, que nós estamos fazendo aqui para vocês. Tá? Nós definimos a metodologia, que a gente vai utilizar a NR17, Análise Ergonômica Preliminar, mais a inclusão de um questionário psicossocial, os fatores psicossociais. Segundo, aplicação de palestra de conscientização, vai para a diretoria, lideranças e funcionários. Depois, a aplicação do questionário psicossocial, e aí na segunda fase, dependendo do que a gente encontrar, a gente vai encaminhar especificamente para a psicóloga, tá? A gente vai identificar se a empresa possui a IP e se ela precisa ser reavaliada, atualizada ou refeita, tá? Que aí é responsabilidade tanto da empresa quanto da Melos. A aplicação do questionário é responsabilidade da empresa, tá? Desenvolvimento do plano de ação, o que fazer? Depois que você tiver isso em mãos, um diagnóstico em mão, o que eu vou fazer? Nós vamos estar junto com você, orientando para dizer para você qual é a melhor prática e qual é o melhor caminho. Mas é uma decisão sua o que fazer, tá? Criar um inventário de risco, o PGR, porque depois disso vai o inventário e vai ser acoplado ou inserido dentro do PGR. E aí, depois disso, a empresa vai estar no ciclo PDCA. Um loop direto de melhoria contínua. Encontrei um problema, eu vou melhorar isso daqui a 8 meses, daqui a 1 ano eu vou avaliar de novo. Beleza, mas eu tenho ações de 1 ano. Exatamente. Tá bom? E por fim, o que vocês não estão preocupados, porque isso não é preocupação de vocês, é quanto que isso vai custar. Não sei. Vamos lá. Primeiro nós vamos criar um grupo exclusivo de cliente que vai chamar Conecta Melos. Já criamos em algumas unidades, estamos finalizando aqui de Piracicaba, então eu quero que vocês façam parte desse Conecta Melos. Esse Conecta Melos vai ser um grupo que só a Melos vai poder mandar a informação, para não ficar aquele oi, boa tarde, boa noite, figurinha e tudo mais. Então a Renata é a pessoa responsável por esse grupo, que só o administrador pode mandar, porque nós vamos mandar a informação técnica de atualização, do que vai ser, de como fazer, de forma geral, para vocês não ficarem às vezes com desesperado e tal. Então esse é o objetivo aí que a gente tem para montar esse grupo, certo? Estamos precificando, né, por tamanho, quantidade de funcionário, particularidade de cada empresa. Não adianta falar assim, vai custar R$100, vai custar R$10.000. Não. Nós estamos precificando isso porque eu tenho tamanho, eu tenho quantidade de funcionário, quantidade de link, de relatórios que eu tenho que avaliar. Então, tudo isso. Mas vai ter um custo, obviamente, não tem como. A ferramenta já está comigo, eu tive que testar em mim, testei em algumas outras empresas, justamente para validar a ferramenta, tá? E também, por que nós temos que ter calma? É uma calma não muito calma. Uma calma com prazo. É com prazo. Nós sabemos que temos prazo, porém o Ministério do Trabalho também vai lançar um manual com a diretriz. A gente não sabe. Também eu não sei se eles vão fazer uma prorrogação desse prazo. Pode ser que sim. Mas mesmo ele fazendo prorrogação do prazo, nós vamos entrar com força total para implementar, porque vai entrar, ou agora ou daqui a amanhã vai entrar, tá? Isso já aconteceu no E-Social, né? As Exato. empresas, sim. Mais um pouquinho. E depois, quando entrou, foi aquele desespero, né? Exato. Tá? E no dia 24, nós vamos participar dessa palestra, que é a Irani, a fiscal do trabalho, ela vai falar sobre o risco psicossocial. Quanto a isso, fique tranquilo, porque pelo que eu conheço, vai chegar e vai falar assim, tá na lei, vocês têm que fazer. Tá? Mas a gente vai ter uma visão, com essa palestra é muito bom, vai ter uma visão do que o Sereste e do que o Ministério do Trabalho estão pensando e como eles vão atuar dentro de Piracicaba. E todas essas questões nós vamos levantar e levar para eles, tá? Para que eles respondam, para que eles nos dê um norte de qual vai ser a perspectiva de atuação deles. Tá? Então, pergunta respondida. Nós vamos, depois que o grupo estiver montado, vamos criar um canal para tirar dúvida, para vocês enviarem e também para a gente poder conversar, né? Porque o grupo do WhatsApp ele é mais fácil lá. Então vai ter um grupo que nesse momento ele vai ter como só o envio, porque é uma atualização de norma, então é importante.
depois a gente vai flexibilizar isso para começar a tirar as informações e dúvidas. Aí vai ficar um grupo de empresas que são clientes da Melos, obrigatoriamente deverão ser clientes da Melos, para poder participar desse bate-papo e tirar dúvidas. Esse grupo, inicialmente, nós estamos fazendo com os contatos principais da empresa, tá? Mas se a empresa desejar, de repente, olha, eu quero que coloque lá o meu técnico de segurança, o RH da empresa, pode estar nos chamando, né, no particular ali, que a gente inclui esse número a mais ali do adicional ali no grupo. E aí, vocês podem estar perguntando, tá, você ainda não precificou, você não tem os valores, ok. Então, o que eu peço? Eu estou finalizando todos os trabalhos durante essa semana e a partir do dia 25, né, porque eu tenho uma palestra dia 24 e pode ser que eu precifique e chegue lá e eles mudem tudo, né? E aí eu posso estar cobrando um valor muito alto, muito baixo, e aí após isso a gente vai passar para vocês individualmente os valores, vamos criar esse canal e aí, em cima das particularidades da sua empresa para a gente definir aí o valor, tá bom? Ele vai ser na consultoria, ele vai ser, não, possivelmente seja um valor à parte para não mexer no contrato em andamento, né? E aí depois a gente vai negociando parte a parte. Mas o conceito hoje era para tranquilizar vocês que a Melos ela está envolvida nisso. Já estou, acho que deve ser o 5º, 6º seminário que eu participo em São Paulo, né? Nós temos uma equipe aqui, a nossa equipe multidisciplinar, a Raquel vai estar conosco durante toda essa jornada e vamos estar tudo envolvido nessa equipe multidisciplinar para te dar todo o apoio e suporte. A consciência era do que nós precisamos fazer, do que realmente a empresa precisa fazer e a decisão se nós vamos colocar tudo isso dentro do PGR. Então eu queria trazer à luz essa consciência justamente para a gente definir, porque às vezes fala assim, não, Amelo, põe lá no... Não, eu não quero colocar risco que eu encontro no questionário da forma que vem, mas eu quero tratar, eu quero demonstrar para você, eu quero dizer os impactos que esse risco vai ter na hora que ele estiver no PGR. Tá? Então, às vezes, a gente está preocupado com a multa, mas a informação que lá, que depois vai subir para o E-Social, às vezes ela vai ser muito mais importante do que o prazo legal, a multa que foi dada. Tá? Então, por isso que nós quisemos trazer isso. Eu agradeço, não sei quantas pessoas tem aí, Vini. 5.000. Tá? Eu quero agradecer a vocês por terem participado. Né? Qualquer dúvida vocês têm no nosso canal, a gente vai abrir o canal de dúvidas, de perguntas, fiquem tranquilos, tá? A gente vai estar próximo e ajudando vocês. É porque agora são todas as informações que estão sendo tratadas. Então não adianta falar, não, isso e aquilo, não, vamos tratar tudo isso para entregar para vocês de forma precisa, fácil de entendimento, para que vocês decidam da melhor forma, tá bom? Então, vocês têm um parceiro, vocês estão na melhor empresa de consultoria que tem na região e vamos estar juntos com vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima live, logo a gente vai fazer outra, tá bom? Muito obrigado e também quem não segue as nossas redes, né? Nós estamos no Instagram, no YouTube, siga as nossas redes, porque sempre nós colocamos lá as atualizações, tudo que entra de novo, tudo que é atualizado, a gente sempre posta em nossas redes. Obrigada a todos pela participação, estamos à disposição, conheço a Melos há muitos anos e indico para qualquer um de olhos abertos, mãos abertas, de coração cheio. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Até mais.